2011, um ano de mudanças. E não só isso, um ano de inversões. A principal delas representada pela Ponte Rio Negro. Um estado que sempre voltou a atenção para a capital, agora os olhares se invertem para o interior. E não foi só o fluxo do progresso que mudou, não. Este ano, os papéis se inverteram para muita gente. De policiais a vilões da história, de prefeito a carrasco. Minha filha, então morra. Escolas transformadas em palco de crimes. No maior estado do país, quem não tem terra invade. Quem tem, perde. Eu tenho minha casa, tenho minhas coisas, eu não tenho nada. Ônibus novos, tarifa nova, problemas antigos. Amazonenses, ouro no PAN, show das torcidas, mas sem estádio. Manaus por 3 vezes a cidade do caos. Espetáculos, flagrantes. Vem Pedro! E a luta para manter intacto um dos nossos maiores cartões postais. Os problemas foram vários, mas a economia no estado cresceu. A oferta de empregos em Manaus atraiu centenas de haitianos e construiu uma ponte entre esses dois povos. A corrida pelo desenvolvimento também fez ressurgir a ameaça contra um dos maiores patrimônios naturais do estado. Abençoai, Senhor, esse encontro das águas, e que seja um lugar de vida, que nós saibamos respeitar essa obra maravilhosa da nossa criação. Pedimos por Cristo nosso Senhor. Em março, algo dizia aos religiosos que o encontro das águas não estava tão protegido assim, mesmo com o processo de tombamento iniciado em 2010. Faltava a resposta do governo federal. Está faltando que a ministra assine e depois que isso seja publicado no Diário Oficial da União. E o que eles temiam aconteceu. A Justiça Federal do Amazonas determinou hoje a anulação do tombamento do encontro das águas. A decisão levou em conta que várias etapas do processo não foram cumpridas, como, por exemplo, a realização de audiências e consultas públicas. O interessante, quem pediu o destombamento foi o próprio governo do estado. A medida seria para incentivar a economia local, pois abria caminho para a instalação de um novo porto para navios cargueiros. O Estado não está contra o tombamento. Foram 2 meses de protestos. Não vai ter nada para o turista ver. Falam tanto em preservar a Amazônia e a beleza maior que a gente tem aqui, o encontro das águas, estão querendo acabar. Até que a Justiça Federal voltou atrás e decidiu manter o tombamento. O Amazonas continuou com o cartão postal intacto e o polo industrial com sérios problemas de logística. Para piorar a situação, uma sigla que deixou os donos de empresas nervosos: MP 534. A medida provisória que tirou da Zona Franca a exclusividade na fabricação de tablets com impostos reduzidos. Emendas tentaram diminuir os impactos da medida na indústria local, mas o resultado final não agradou aos especialistas. Flávia Grosso pediu para sair. A superintendente da Soframa pediu demissão após denúncias de irregularidades em convênios e licitações. Tomás Nogueira, secretário executivo da Fazenda, foi escolhido para assumir a vaga. Mas mesmo com tantos problemas, o polo industrial cresceu. Faturamento de mais de 3 bilhões de dólares por mês, 20% maior do que no ano passado. Destaque para a produção de ar-condicionados split e para o setor de 2 rodas. E uma chinesinha que nem é fabricada aqui ganhou as ruas de Manaus. As bicicletas elétricas viraram febre. Uma boa alternativa no ano em que o preço da gasolina subiu. Difícil de entender, né? Num país que está exportando gasolina e petróleo, né? Culpa da alta no preço do álcool e da quantidade de impostos incluídos no valor do combustível.
Os consumidores fizeram protestos pacíficos. Quem conseguiu escapar das cargas tributárias foram os vendedores de produtos chineses. Eles se estabeleceram de vez no centro de Manaus. Ciumeira dos vendedores ambulantes. Até agora, nossa venda caiu 100%. O comércio faturou mais de 760 milhões de reais por mês, 8% a mais que em 2010. O poder de compra da população aumentou. Uma pesquisa do governo federal mostrou que, pela primeira vez, metade dos habitantes de Manaus passou a ser de classe média. O setor imobiliário, que segue em expansão, ajudou a garantir a geração de mais de 35 mil empregos formais. Não é à toa que tantos haitianos escolheram Manaus como lar. Só em 2011 foram 600. Na capital, eles encontraram a chance de reconstruir a vida, com muito trabalho. Nada é difícil na vida. João Lucas é a personificação deste encontro entre povos tão diferentes. O mais amazonense dos haitianos, o mais haitiano dos amazonenses. A mãe já sonha em ver o filho brilhar no esporte preferido dos brasileiros. Escola de futebol. E futebol? Porque eu gosto muito. O ano em que uma frase fez a popularidade de um político desmoronar barranco abaixo. Depois de um deslizamento de terras, Amazonino Mendes veio aqui no Morro Santa Marta. Em princípio, para prestar socorro às vítimas da tragédia. Mas, na conversa com as famílias que ficaram sem teto, o prefeito ficou sem chão. Causou um dos maiores desastres políticos do ano. No terceiro ano de mandato, Amazonino Mendes chamou mais atenção do que nunca. A proposta foi analisada pela SMTU e entregue ao prefeito. O superintendente Amazonino Mendes. A corrida seria encabeçada por Amazonino Mendes e O Eduardo prefeito Braga. de Manaus decidiu passar o carnaval na França. Para agradar o eleitorado, ele até distribuiu leite em pó a famílias carentes. E chegou a lançar um DVD, uma superprodução distribuída nos bairros, para mostrar tudo que realizou em 2 anos e meio à frente da prefeitura. Se eu fiz tudo isso que vocês viram em 2 anos e meio, o que é que eu não vou fazer mais em 1 ano e meio? Mas o grande sucesso veio do episódio no Morro Santa Marta. Na visita às famílias atingidas por um deslizamento de terras que deixou 3 pessoas mortas, o prefeito tentou acalmar os ânimos, mas acabou aumentando o desastre. Nós estamos morando aqui, prefeito, porque nós não temos condição de ter uma moradia digna. Minha filha, então morra. Então, Você é de onde? eu moro aqui. Você é de onde? De onde? Eu sou do Pará. Então pronto, tá explicado. Enxurrada de críticas, os vereadores de Manaus chegaram a pedir o impeachment de Amazonino. Foi um desrespeito, não apenas com os paraenses, um desrespeito com a classe menos favorecida da cidade de Manaus. Repúdio dos vereadores paraenses e até no Senado. Errou o prefeito de Manaus. Dias depois, a retratação pública. Eu peço desculpas, porque não foi essa a intenção, não tem nada a ver. Vocês paraenses são meus irmãos como são os amazonenses. Mas era tarde. O episódio caiu na boca do povo e na internet. Você é de onde? Você é de onde? Você é de onde? Eu sou do Pará. Então pronto, tá explicado. Eu sou do Pará. Morra. Sou do Pará. Morra. Se eu vou morrer, morra. Se eu vou morrer, morra. Sou do Pará. Eu vim lhe socorrer pra tirar você daqui. Você me respondeu que daqui não vai sair. Perguntei a sua origem, você disse do Pará. Então tá explicado, por mim pode ficar. Eu vim lhe socorrer, você não quer que eu lhe socorra. Então morra. Então morra. Então morra.
Então morra que eu lhe dou o seu caixão de onde a senhora é. Sou do Pará, de onde a senhora é. Sou do Pará, tá explicado, não vou mais lhe perguntar. Ah, as trapalhadas políticas. Além do impeachment do prefeito, os vereadores tentaram emplacar várias CPIs. Da Consladel, do transporte público. Eles contavam com a atenção do presidente da casa, que em 2011 passou de líder a opositor de Amazonino. Mas nada saiu do papel. Prefeito sem segurança. Arnaldo Mitoso escapou de um atentado. Foram pelo menos 7 disparos. O prefeito de Coari foi baleado de raspão na nuca. O motorista dele, segurança, levou um tiro de raspão na testa. E de vítima, passou a réu. Em novembro, foi condenado pela morte de um adversário político. Alívio para a família do ex-prefeito assassinado em 95. Dinheiro na cueca. O vereador Joaquim Teixeira, de Boa Vista do Ramos, entra para a lista dos políticos brasileiros flagrados nesta situação. O vídeo foi feito pelo prefeito Elmir Lima, que estaria sendo extorquido pelo parlamentar. O prefeito sabe o estrago que um vídeo desses pode causar. Afinal, ele também foi flagrado distribuindo dinheiro a cidadãos do município. Deputados vão a Tabatinga para a sessão itinerante. Mas Fausto Souza não quis saber de ouvir as dificuldades dos interioranos e preferiu ficar na capital. Ficar com certeza. Eu tive somente 1.600 votos no interior e tive 23 mil votos aqui na cidade. Então eu acredito que eu prefiro me dedicar mais aos problemas aqui da nossa cidade. O presidente da Assembleia Legislativa aprovou a criação de uma universidade só para os servidores. Quantos benefícios! Você ter claro o que é a função institucional da Assembleia. Isso aqui é o Poder Legislativo, isso aqui não é um clube. A generosidade de Ricardo Nicolau permitiu até o repasse de verbas da Assembleia para ajudar o Tribunal de Justiça do Amazonas a diminuir a dívida de 400 milhões de reais. 36 comarcas do interior quase foram fechadas por falta de dinheiro. A Justiça tarda tanto para pagar as contas quanto para julgar os processos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o TJM teve o pior desempenho do país. Fraude no concurso da Defensoria Pública. Entre os investigados, o defensor-geral, suspeito de beneficiar candidatos, inclusive o filho dele. Magoado com o governo federal após denúncias de corrupção, Alfredo Nascimento entregou o cargo de ministro dos Transportes e voltou a ser senador. Magoado com o PDT, Mário Frota deixou o partido, depois que a sigla abriu os braços para a Amazonina. Nenhum partido quer o Amazonino nas suas fileiras, nenhum. A não ser o PDT, que eu não sei por qual cargas d'água resolveu abrir as portas para ele. Acho que o PDT não é partido de chorão. E o recém-criado PSD, Partido Social Democrático. A nova sigla de Omar Aziz já nasceu grande e tão democrática que juntou políticos das mais variadas correntes. O governador começou 2011 ganhando um beijo de Hebe Camargo. E terminou com um presente entregue por Dilma Rousseff. Na última das 3 visitas que fez ao Amazonas, só este ano, ela anunciou o que todos queriam ouvir. A prorrogação da Zona Franca, da condição da Zona Franca, por 50 anos. O segundo presente faz com que a região que vai ser considerada Zona Franca seja estendida à região metropolitana
de Manaus. Boa notícia, inclusive, para os 5 novos municípios que em 2011 passaram a fazer parte da região metropolitana de Manaus. Mas no discurso durante a inauguração da Ponte Rio Negro, outra inversão histórica. No estado, onde ela teve a maior votação em 2010, Dilma acabou vaiada. Tudo porque ela se referiu à única autoridade que faltou à festa de aniversário da cidade, o prefeito. Tá explicado. Mesmo com tanta rejeição, por estar no poder, Amazonino lidera uma das 3 forças políticas que devem comandar as eleições no ano que vem. Na disputa também estão o PSD de Omar Aziz e o PMDB de Eduardo Braga. Os dois dividem a paternidade da Ponte Rio Negro, festejada pelo povo amazonense após 4 anos de espera. As pessoas estavam muito curiosas, elas queriam saber o que era a ponte, por que toda aquela festa, né? Derrubaram grades, eles invadiram tudo, detector de metal ficou para trás e todo mundo queria estar mesmo lá, bem no pé do palco da Dilma. E as pessoas tiraram um dia para passear, realmente, né? Como se fossem conhecer o mais novo ponto turístico de Manaus. Então, milhares de pessoas, todas juntas, atravessando a ponte ali, andando, né, assim que ela foi inaugurada. Então foi uma cena assim que ninguém imaginava que fosse ver na inauguração. Mas a segunda maior ponte fluvial do mundo nasce com um arranhão político, causado pela série de aditivos que fizeram a obra custar quase o dobro do valor inicial e ganhar o sugestivo apelido de Ponte do Bilhão. A seguir, a invasão que quase terminou em guerra. O ano dos flagrantes. Nossas equipes foram a campo com a missão de desvendar segredos. E conseguiram. Em 2011, registramos crimes e escândalos com a ajuda de câmeras escondidas e do RCCOP. A notícia é transmitida por um novo ângulo. Só para se ter uma ideia, uma aeronave como esta é capaz de cruzar toda a cidade de Manaus em menos de 10 minutos. E o nome do helicóptero foi escolhido pelo público. Link ao vivo, direto de Brasília, para acompanhar a posse dos deputados federais e senadores. Em 2011, a TV A Crítica levou os telespectadores a lugares antes inalcançáveis. Revelou crimes encobertos, trouxe escândalos à tona, como o caso dos PMs suspeitos de vender gasolina a mototaxistas no pátio da delegacia. Numa suposta negociação, o combustível derramou e a viatura pegou fogo. O comandante disse que as chamas foram causadas por um curto-circuito. Mas como explicar o galão de combustível pegando fogo? Para tirar a dúvida, usamos uma câmera escondida. Já veio polícia aqui com vocês? Eles compram gasolina ali, não? Rapaz, não é mesmo, mas não tá vendo pagar não. Em Tabatinga, registramos a venda de gasolina contrabandeada do Peru e da Colômbia. O comércio é feito, inclusive, pelos políticos da região. Com uma microcâmera, fomos até esta casa. Aqui mora o vereador Alcides Guedes, do PSDB. Ele e a família vendem a gasolina peruana. No dia seguinte, voltamos à casa do vereador. Ele nos recebe, mas ao ser perguntado sobre a venda ilegal de gasolina, desconversa. Quando ainda não chegaram o dia, né, que para receber, aí só por aguentar, mas depois também não tem mais nada já. Ninguém mais trabalha com isso aí combustível. É legal, né? Uhum, é. O senhor sabe? É, eu sei. Outro drama em Tabatinga, o das vítimas do tráfico de drogas. Eles ficam no meio da mata, locais cheios de papel de droga e latas, usadas como cachimbo. Este homem raspa os resíduos de cocaína para fumar novamente. Nossas câmeras escondidas registraram a venda ilegal de pontos para camelôs no centro de Manaus. E aí?
conseguiram fechar em 25? Não, é por isso que dá. Olha, se eu abrir a boca, eu não teria escolhido isso. Qual é a garantia que você me dá, bicho? De quê? Pra passar pro meu nome, e a fiscalização. Não esquenta, rapaz, aqui pra resolver. Disfarçadas de gestantes, nossas produtoras visitaram 2 clínicas de aborto. Médicos que deveriam salvar vidas cobram em média R$3.000 para tirá-las. Você vai aparecer 3 meses aqui que começa a aparecer. O que acontece quando pega a gelatina e tira da geladeira? Ela não se liquefaz sozinha? Ali vai liquefazer pela pressão de vácuo. Deu para entender? As gravações levaram o Ministério Público a pedir a prisão de todos os envolvidos na prática ilegal. Máfia do Prosamin. O comércio ilegal de apartamentos entregues pelo governo a famílias carentes. Na verdade, nem tão carentes assim. Isso aqui é de herança de filho, né? Eles são tudo bem de vida. É advogado, não sei o quê, todos são bem de vida. Em outro momento, flagramos esse casal negociando mais um apartamento. Reza no contrato que só depois de 10 anos que nós pode vender ou alugar. Depois de 10 anos ou alugar, mas não acontece tem. Que essa cláusula, nem um cachorrinho fica preso 10 anos. Hoje respeitou, né? Invasores desmascarados. Com uma câmera escondida, tentamos comprar um lote numa invasão no Tarumã. Comprei a liderança mesmo, não tem negócio de ninguém mexer aqui não. Aqui é meu, me marquei no Recife, RG do senhor. Quanto é que fica nessa área aqui? Nessa área? É, perto de 2 mil, senhor. Foi o começo do fim da mais grave ocupação de terras do ano.